Lucas capítulo 4, abre a sua Bíblia lá. Lucas capítulo 4, a partir do verso 5. Agora há pouco eu estava orando aqui e senti alguém do meu lado me tocando, levei um susto, disse, é um anjo. Olhei para trás, era o Calango. Meu Deus, viu o susto que eu levei, Calango? Meu Deus do céu. A princípio, quando eu olhei, eu achei que era o anjo. O Calango tem cara de anjo, né? Lucas capítulo 4, olha o que diz o verso 5 desse texto. O diabo o levou a um lugar alto e mostrou-lhe num relance todos os reinos do mundo. E lhe disse, eu te darei toda a autoridade sobre eles e todo o seu esplendor, porque me foram dados e posso dá-los a quem eu quiser, disse o diabo. Então, se me adorares, tudo será teu. Jesus respondeu, está escrito, adore o Senhor, o seu Deus, e só a Ele preste culto. Que Deus nos abençoe diante da sua palavra. Amém? Jesus nos ensina nesse texto um princípio do adorador. Todo adorador vive a palavra. Nenhum de nós que adoramos a Deus temos o direito de viver pelo nosso achismo, pelo que a gente acha, pelo que a gente julga ser melhor. Todos nós que somos adoradores do Senhor, devemos prezar pelo que a palavra de Deus nos ensina, pelos princípios, pelos mandamentos da palavra. Assim, a resposta que Jesus dá ao diabo está escrito, há um mandamento, somente a Deus se deve adorar. Adoração é louvor, adoração é gratidão, adoração é honra, adoração é serviço, que somente, no nível que somente Deus é digno de receber. Por ser quem Ele é, por sermos quem nós somos, devemos dar a Ele adoração. Toda vez que nós desviamos a adoração de Deus para outra pessoa, ou para outra causa, para uma causa, isso é chamado de idolatria. E Deus disse, lá no alto do Monte Sinai, que não podemos ter idolatria nenhuma, que não podemos adorar ninguém senão Ele, nenhuma pessoa, nenhum artista, nenhuma entidade. Somente Deus deve ser adorado, nenhum outro. Isso é tão claro, é tão óbvio. E se você lê a palavra do Senhor, você vê, especialmente no Antigo Testamento, em todos os livros dos profetas, o principal pecado denunciado pelos profetas na Bíblia se chama idolatria. A idolatria de quem deveria adorar a Deus. Sim, os povos da terra são idólatras, mas o povo de Deus não poderia ser idólatra. E quantos profetas do Antigo Testamento denunciam a idolatria de Israel, a idolatria dos israelitas, a idolatria dos judeus. Isso desgostava o Senhor sobremaneira. Jesus responde para o diabo, adoração, conforme está escrito, é um tributo que só a Deus nós devemos dar. Somente a Deus nós devemos dar. Assim, quando nós gostamos muito de alguém ou de algo, a gente nunca usa o verbo adorar. Tem pessoas que por desconhecimento conjugam o verbo adorar em relação ao Corinthians, em relação à Ponte Preta, em relação à pizza, em relação à praia, ou mesmo fala pro amor da sua vida, para o seu bem, eu te adoro. Isso é indevido. Se alguém disser qualquer dia para você, eu te adoro, você repreenda em nome de Jesus. E esclareça, idolatria é pecado. Sim ou não? Amém ou não amém?
E se você, Nelsinho, no tempo da sua ignorância, antes de você ser crente, se em alguma árvore você escreveu lá, eu adoro, você volta lá e dá um jeito de apagar, troca por um coração, ok? Porque a gente aprendeu que a adoração é só a Deus. As pessoas, nós damos a honra que essas pessoas merecem. Honra a quem merece honra, mas a Deus, adoração. Amém ou não amém? E adorador, os adoradores do Senhor, são pessoas que se prestam somente a adorar a Deus, a ninguém mais. Nós não nos dobramos, nós não nos vergamos, nós não prestamos culto, nós não veneramos ninguém, senão o nosso Deus que se revela na pessoa do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Não adoramos anjos, não adoramos imagens, não adoramos pessoas do passado, não adoramos de jeito nenhum. O máximo que nós podemos ter é pessoas que nos inspiram pelo que fizeram, mas nunca adoramos essas pessoas. Nós podemos até honrar pessoas honráveis, dignas de honra, mas nunca adorar. Adoração, só Deus é digno de receber. Agora, o nosso Deus, a quem nós amamos, merece toda a nossa adoração. Todos os tipos de manifestação de adoração que a gente puder dar. A nossa atenção, a nossa obediência, o nosso esforço, a nossa oferta, a nossa contribuição, as nossas palavras, tudo que a gente puder dar ao nosso Deus, os nossos aplausos, os nossos cânticos, as nossas palavras, tudo que a gente puder dar ao nosso Deus, a gente dá em adoração a Ele. Amém ou não amém? Adoração é algo para Deus e que Deus sabe reconhecer. Irmãos, toda vez que você adora a Deus, você chama a atenção dEle. Adoração é uma forma de você sintonizar-se com Deus. Por isso que um dos verbos, uma das palavras usadas na Bíblia em relação à adoração é invocação. Toda vez que você vai adorar a Deus, você o invoca. Veja que na própria oração do Pai Nosso, a oração começa com um chamamento. Nosso Pai que está nos céus. Você está invocando a quem você vai dirigir a sua palavra. O Pai do céu. A adoração tem a ver com invocação. A invocação é o primeiro passo da adoração. Invocar é chamar a presença, E Deus, quando Ele é adorado de verdade, Ele responde. Toda vez que nós adoramos o Senhor, Ele faz questão de responder. Se nós adoramos o Senhor, com o nosso coração de verdade, adoramos o Senhor do jeito que tem que ser, o Senhor faz questão de responder, de mostrar que Ele está recebendo aquela adoração. Há momentos na Bíblia em que Deus faz questão de responder de uma forma indubitável. Irmãos, na maioria das vezes, quando a gente adora o Senhor, a gente percebe no nosso espírito a resposta. A gente diz assim, outro dia mesmo, nós estávamos aqui num culto, num congresso de intercessão, e foi tão abençoado que eu disse assim, irmãos, no fim do culto, parece que dá para a gente pegar na glória de Deus. Lembram disso? Porque esse lugar estava tomado de uma presença de Deus. E a gente então, e os irmãos que estavam aqui, provavelmente a maioria aqui estava, mostraram que estavam concordando comigo. Parece que a gente consegue pegar na glória de Deus. Resposta à adoração. Toda vez que a gente adora, Deus responde. Mas há momentos em que Deus responde de forma contundente. A Bíblia mesmo mostra Deus respondendo com brilho, Deus respondendo com fumaça, Deus respondendo
com uma presença que fez todo mundo cair e ninguém conseguir levantar no templo, por exemplo, porque a glória manifesta, a Shekinah dele, é a palavra em hebraico, Shekinah, é a glória que vem em resposta à adoração que nós prestamos a Deus. A adoração é uma coisa tão poderosa, que Deus faz tanta questão de receber. A adoração é algo tão valioso para Deus, que Deus gosta tanto de receber dos seus filhos, que o diabo cobiça, que o diabo deseja. Note uma coisa, as pessoas que adoram a Deus por gratidão, por amor, por aliança. Adoramos a Deus porque somos dele, porque ele é nosso. E a nossa adoração a Deus, então, é uma coisa tão linda, é tão maravilhosa. E o diabo cobiça esse tipo de relação que nós, adoradores, temos com o nosso Deus. Porque as pessoas que curtem Ele, não têm isso para dar para Ele. Ele não tem isso. Há quem diga, nunca conversei com o diabo, nem estou interessado em conversar em nome de Jesus. Mas há quem diga que o diabo tem ciúmes da nossa adoração, porque ele já foi um adorador. Ele caiu, mas antes dele cair, ele fazia o quê? Há quem diga que ele era uma pessoa estratégica na adoração, que ele era uma pessoa envolvida no alto escalão dos anjos adoradores. Ele já esteve no meio da adoração, ele já esteve no meio dos adoradores, ele já foi um adorador. E hoje, a nossa adoração, de algum modo, o incomoda muito. Até porque ele sabe do poder que há na adoração. E de como para Deus é importante a adoração. Bem, o texto bíblico diz que o diabo se apresenta para Jesus assim que Jesus Cristo assumiu o ministério. Quando foi que Jesus Cristo assumiu o ministério dele de 3 anos e meio? Quando ele se batizou. No dia em que ele se batizou, Jesus se apresentou mesmo para o mundo espiritual. No dia em que Jesus Cristo se batizou, ele se apresentou mesmo para o mundo espiritual. Porque na hora que Jesus Cristo foi batizado, João Batista não entendia o que estava acontecendo. A princípio ele nem queria batizar Jesus. Jesus Cristo, quem exigiu de João que mesmo sem entender João batizasse ele. Jesus fez João entender que mesmo João não entendendo, Jesus sabia o que estava fazendo. E Jesus então foi batizado. E a Bíblia diz que o Pai se expressou na hora que Jesus foi batizado. E foi o Pai quem disse: esse é meu filho, a quem eu amo, e nele eu tenho prazer. Então agora, não tinha mais dúvida, aquele era o prometido no Éden. Em Gênesis 3,15, não tinha mais dúvida, ele é o descendente da mulher. Quem iria esmagar a cabeça da serpente. Depois de alguns milênios de anos, finalmente, ele estava aqui na terra. E, terminado o batismo de Jesus, no deserto, ali perto de Jericó, aconteceram os 40 dias, durante 40 dias, o período de tentação, onde Jesus Cristo foi tentado. E uma das tentações é o texto que você leu comigo aí em Lucas 4. Satanás dá um jeito de mostrar rapidamente para Jesus. A Bíblia diz: todos os reinos do mundo. Eu não sei quais eram os governos que tinha no Brasil naquela época, 2000 anos atrás.
Essa semana eu ouvi dizer que quando os portugueses chegaram aqui, 1500 anos depois de Cristo, que eles encontraram os tupiniquins, e que os tupiniquins contaram para os portugueses que eles tinham matado os tapuias. E tinham destruído os tapuias. Essa semana eu ouvi essa história. Bem, eu não sei quais eram os reinos indígenas que tinha aqui no Brasil, porque eles brigavam, um matava o outro, um dominava o outro, um era inimigo do outro. Os índios não eram bonzinhos, inocentes, têm a mesma natureza pecaminosa de qualquer pessoa. Todos estamos debaixo da mesma situação. Precisamos do sangue de Jesus para sair dela. Povos indígenas, ou povos africanos, ou europeus, ou asiáticos. Sim ou não? Amém, irmãos índios? Tem uns irmãos aqui que saíram da tribo há pouco tempo, ou há muito tempo. Irmãos, todos os reinos, eu não sei se mostrou tapuia, se mostrou maia, se mostrou asteca, inca, Manchúria, japonês, esqueci os nomes, e mostrou os reinos, irmãos, e o diabo disse para Jesus: estão todos debaixo da minha autoridade. E você sabe, me foram entregues. E o diabo não disse para Jesus: Deus me entregou. Ele diz: me foram entregues, se referindo aos seres humanos. Lembra que em Gênesis 3,15, Deus disse sobre a descendência do diabo, que seria inimiga do descendente da mulher? Pois a descendência do diabo são todas as pessoas do mundo que servem o diabo, conscientes ou inconscientemente, sabendo ou na ignorância. E o diabo então diz para Jesus: todos os reinos do mundo, os governos do mundo, estão debaixo da minha autoridade, porque eu recebi dos próprios homens que romperam com Deus, eu recebi essa autoridade. Agora o diabo diz para Jesus: eu te dou tudo, se você me adorar. Olha o absurdo da proposta do diabo. Mas você diz: mas como que o diabo pode ser tão atrevido de fazer uma proposta dessa para Jesus? Ora, lembre-se que Jesus Cristo, ele estava como homem, e talvez o diabo tenha subestimado o caráter humano de Jesus. Jesus era homem, mas um homem com um caráter ilibado, irrepreensível. E Jesus não trocaria a primogenitura dele por um guisado de lentilha, nem por riqueza ou prestígio. Então foi um absurdo. E Jesus então, sem querer discutir com o diabo, simplesmente responde com um versículo da Bíblia. Adoração, é muito claro, só a Deus se deve prestar adoração. Mas note que se o diabo puder, ele interfere na nossa relação com Deus, ele desvia o nosso foco da adoração, ele impede a nossa adoração, porque a adoração atrai a presença de Deus. Amém ou não amém? E nós agora temos, através de Jesus Cristo, nós temos agora poder e autoridade para tomar os territórios, porque Jesus Cristo fez o contrário de Adão. Por isso o apóstolo Paulo, ele explica na epístola aos Coríntios, na primeira epístola aos Coríntios, que Jesus Cristo fez o contrário de Adão. Se Adão trouxe estrago, Jesus Cristo trouxe conserto, trouxe aliança com Deus. Adão nos separou de Deus. Depois de Adão, as pessoas ficam separadas de Deus, e cada vez gente mais separada de Deus. Até Adão não queria mais se encontrar com Deus. Mas através de Jesus Cristo, agora vem o reverso. As coisas são consertadas, nós temos um conserto novo. E através de Jesus Cristo
nos achegamos a Deus. E se com Adão o diabo ganhou direito na terra, com Jesus Cristo o direito volta aos homens. Irmãos, então Jesus Cristo mandou os apóstolos e os discípulos irem pelos lugares. E todo lugar onde Jesus ia, todo lugar onde Jesus pisava, todo lugar onde um apóstolo ou um discípulo de Jesus ia, os demônios se mostravam. Impressionante. Se você pegar minha Bíblia, no Evangelho de Marcos, eu marquei todos os textos onde aparecem demônios. E contei todos eles. Marcos tem 16 capítulos. E são dezenas. Se você pegar meu livro de Marcos, está lá contado, um por um, marcado, um por um, as dezenas de vezes que o ministério de Jesus lidou com demônios. E algumas vezes a Bíblia diz em Marcos que ele expulsou demônios de muita gente. Até resume. Algumas vezes conta de pessoas específicas que foram libertas. De vários tipos de demônio, até criança em Marcos 9 é uma criança, mas também tem um homem, Marcos 5 é o homem com a legião de demônios, o homem de Gadara, e há momentos em que a Bíblia diz, e ele libertou todos os endemoniados e curou todos os doentes do lugar, porque o evangelista não teve como contar de tantos, mas impressionante a relação do ministério de Jesus com a manifestação demoníaca. Por que que tantos demônios se manifestavam? Porque os territórios eram ocupados. E quando Jesus chegava com autoridade para tomar o território, os demônios eram confrontados. E todos tinham que sair. E os apóstolos percebem que eles podiam usar o nome de Jesus e os demônios tinham que sair. Porque Jesus tem toda a autoridade. Ele recebeu toda a autoridade. Ele tem um nome que é sobre todos. E aqui na terra não tem um nome mais poderoso do que o nome de Jesus Cristo. E diante do nome dele, todo joelho tem que se dobrar. Então nós que temos agora aliança com Deus através dele. Porque Adão separou, mas Jesus nos ligou a Deus. Então agora nós podemos usar o nome dele e exercer a autoridade aqui na terra. Nós não vamos entregar a terra para o diabo. A terra não foi feita para o diabo. Para o diabo foi feito um lugar chamado inferno. O inferno não foi feito para homens. O inferno é para o diabo. A terra foi feita para nós. E nós não temos que entregá-la. Não, mas nós vamos para o céu. Eu queria dizer para você que o céu não é para sempre. Não, a gente não vai ficar no céu tocando harpa. Eu não vou chegar um dia quando eu vou comemorar 200 anos tocando harpa. Hoje faz 200 anos que eu vim para o céu e estou tocando harpa. Olha meus dedos calejadinhos. Eu já toco o hino nacional de cor. A Bíblia diz que a gente vai para o céu, para o paraíso, para descansar esperando a ressurreição, esperando o juízo. Mas a Bíblia diz que o futuro nosso é na terra. Como assim? Ai, pelo amor de Deus. Já ouviu falar de Nova Jerusalém? Não é a cidade santa? Nova Jerusalém? A Bíblia não diz que a gente vai para ela, diz que ela vem para cá. Nova Jerusalém não está lá nos esperando. Ela vai descer para cá. E Deus vai fazer novos céus e nova terra. Inclusive Pedro diz que vai ser tudo queimado e feito de novo. Novo, Deus vai nos dar algo novo, lindo, que nem era para Adão. Adão perdeu, mas Jesus Cristo nos deu a bênção de reconquistar. E aí você vai ter um mundo restaurado. E vai ter Jerusalém, cidade maravilhosa, linda. E você vai morar em Jerusalém? Não sei, você vai... Eu acho que só os... Jerusalém vai ser assim, a nobreza. Tipo... Não sei, talvez todos nós possamos morar lá. Talvez
a gente só se reúne, a Bíblia fala da gente se reunindo lá em tabernáculos, na festa de tabernáculos, a festa que continuará sendo comemorada depois. E naquele tempo não vai ter mais nem vai se lembrar mais de diabo, nem de demônio, nem de pecado, nem de doença. Vai ter coisas muito interessantes vão acontecer, sobre as quais a gente pode falar em outras ocasiões. Mas a Bíblia diz que nós vamos ser como Jesus. Nosso corpo vai ser glorificado. Sabe esse corpinho seu aí, meio gordinho, meio cansadinho, meio desgastadinho? Vai ser todo restaurado e você vai ter um corpo glorificado, não mais afetado pelo pecado e não mais suscetível à morte. E nós vamos ter um corpo parecido, semelhante ao que Jesus teve depois que ele ressuscitou. E quando Jesus ressuscitou, estava tudo fechado no cenáculo, e ele entrou sem ninguém abrir a porta. E aí os discípulos se assustaram. Docetos, fantasma. Docetos é fantasma em grego. Fantasma. Jesus disse: não, toca em mim, veja, sou eu. Comida, me dê comida. Tem peixe, está frio, Jesus. Não me interessa, eu não estou com fome, eu só quero mostrar para vocês que eu sou de verdade. E ele come na frente deles. Então, nós vamos ser como Jesus. A gente vai ter capacidades especiais, mas a gente vai poder comer, vai poder se tocar. E vai poder se mover, porque Jesus estava andando com os discípulos de Emaús, conversando com eles. E na hora de dar graças pela refeição, quando os discípulos disseram: é Jesus, é Ele, Jesus Cristo desapareceu. Parece que a gente vai ter a capacidade de se mover rápido. Vai ser muito lindo. Ninguém vai precisar de carro mais. Não é? Bem, o diabo cobiça a adoração. E nós somos o povo de Deus. E olha, aliás, a única coisa que a gente pode dar para Deus é a adoração. É a única coisa que a gente tem para dar para Ele. Irmãos, a gente não vai dar a terra para o diabo, certo? Mas o diabo cobiça a adoração e ele se sente dono da terra. Jesus Cristo trouxe a igreja para tomar a terra, só que o diabo tomou a igreja. De que jeito? Botando idolatria dentro da igreja. Então a boa parte da igreja virou idólatra, antro de idolatria. E interessante, todo lugar onde tem idolatria tem violência, tem miséria, tem doença e tem imoralidade. Idolatria está sempre relacionada com essas coisas, porque dá oportunidade ao inimigo de agir. Nós temos, como igreja do Senhor, a autoridade de Jesus para tomar os territórios, começando pela nossa cidade, onde nós estamos vivendo. Sim ou não? Agora, como fazer? Olha como o inimigo faz para manter o poder dele num território. Ele enche o território de altares idólatras. Você já observou, irmãos, você já observou como os lugares, como a cidade tem lugares estratégicos de idolatria? Parece que o inimigo escolhe a dedo os lugares para colocar altares de idolatria. Vários anos atrás, Deus começou a abrir o nosso entendimento da Igreja Batista Vida Nova, para a gente conquistar nossa cidade. Isso não é de hoje. E nós pegamos, naquela época, vários anos atrás, nós pegamos o mapa da nossa região, lá na Vila Nova, e fomos estudar o mapa para ver como que era a região da nossa igreja. A gente achava que a gente era uma igreja de um pedaço de Campinas. E nós descobrimos, eu devo ter esse mapa até hoje, a nossa igreja era a única igreja evangélica daquele pedaço de cidade. Outras igrejas que tentavam abrir ali, nenhuma delas vingava. E em volta da nossa igreja, todo um cinturão de altares de idolatria,
de várias religiões idólatras, várias, em volta da igreja, cercando o bairro, e só um lado, fazendo uma ferradura em volta do nosso templo, a gente no meio, e aquilo um cinturão de lugares de idolatria, a boca virada para o Guanabara, e só na direção da boca da ferradura é que tinha uma igreja Assembleia de Deus e uma presbiteriana. Dentro da ferradura, a nossa, em volta, um cinturão de lugares de idolatria. E a gente percebeu, naquele levantamento, como que o inimigo faz questão de marcar o território. Os territórios. O Senhor nos incomodava desde anos atrás, para nós conquistarmos a nossa cidade. Você sabia que teve um dia, eu tinha um Corsa verde, e nós saímos com aquele Corsa verde ungindo Campinas, com óleo e vinho, com as garrafas de azeite e vinho sendo colocadas pela janela do Corsa, e conforme andava, ia ungindo as ruas. Meu carro ficou todo lambuzado, aquele ungido. Por isso esse carro nunca quebrou. Eu vendi para Nobuyuki vendeu para Sandro vendeu para um discípulo do Calixto, e esse carro nunca quebrou, porque ele era uma viatura ungida nesse projeto. E era um carro do ano 2000, comprei no ano que nasceu meu filho Gabriel. Como que a gente faz para conquistar um território? Com adoração, estabelecendo altares de adoração. Como que o inimigo faz para prender um território? Com idolatria, com altares malignos. Quantos estão entendendo? Existe uma relação entre adoração e conquista de território. Existe sim. Deus dá muito valor a quem adora Ele de verdade. Você lembra da conversa de Jesus com a mulher samaritana? Em João capítulo 4, verso 23, Jesus diz assim para a mulher samaritana: está chegando a hora, e de fato já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. São estes adoradores que o Pai, o Deus eterno procura o que? Adoradores, que o adorem de verdade, que o adorem em espírito e em verdade, Ele procura. Então a adoração é algo muito valioso para Deus, e é algo muito importante que acontece aqui na terra. Se nós adoramos a Deus de verdade, se nós adoramos a Deus com o nosso espírito, o Pai sempre responde a isso. Amém ou não amém? Então, irmãos, olha que coisa interessante. Quem foi o primeiro crente da igreja? Bem, se a gente quiser consultar as atas de fundação, nós vamos ter que pegar, talvez, Gênesis 12. O primeiro crente, porque no céu ele é chamado de número 1. Quem é chamado de pai? Pai quer dizer número 1. Quem é o crente número 1? Pai. Abraão. Abraão foi o primeiro. Ah, mas tem uns crentes antes de Abraão. Mas Abraão é especial. Deus fez uma aliança com ele. Olha que interessante. Abraão vivia lá na Mesopotâmia. Abraão era um idólatra, nasceu em Ur dos Caldeus, pois Deus, eu não sei de que forma, mas Deus se revelou a Abraão, e Abraão fez uma aliança com Deus, e Abraão se tornou o Abraão de Deus, e Deus se tornou o Deus de Abraão. E quando Deus se revelou a Abraão, tirou ele daquele lugar onde ele vivia, e plantou nele uma visão de um território. E Deus disse para Abraão: eu vou dar esse território para a tua descendência, e esse território será da tua descendência para sempre.
E Deus disse: o território é a região, e apontou a região para baixo do Líbano, para baixo da Síria, até o Egito. E foi para lá que Abraão foi peregrinar. Deus disse para Abraão: eu dou esse território para você e para a tua descendência. E aliás, eu vou abençoar através de você toda a terra, e tua descendência vai ser muito grande na terra. Abraão tomou essa palavra, Abraão creu. Todos os adoradores têm essa prerrogativa. Eles creem na palavra e eles creem no Deus que se revela pela palavra. Amém ou não amém? Diga para Deus: eu sou um adorador, porque eu creio na palavra e eu creio no Deus que se revela na palavra. Diga: eu sou como Abraão, eu sou como o pai Abraão. Eu creio na palavra de Deus e eu creio no Deus que se revela pela palavra. Se é verdade isso, dá um aplauso bem lindo ao Senhor. Deus diz para Abraão: sabe aquela terra toda, aquele território todo, onde estão vivendo aqueles povos cananeus, aquelas pelo menos 7 nações, pois eu dou ela toda aos teus descendentes. Que descendentes? Ele não tinha ainda descendentes, ele tinha um sobrinho. Mas Deus disse: você terá o descendente, e eu vou dar aquela terra para os teus descendentes, e eu vou multiplicar a tua descendência por toda a terra. Estrelas do céu, areia da praia, assim será a tua descendência. Ele creu. Olha Gênesis 12:7. Quando ele descobre que Deus tinha um território para ele, quando ele recebe de Deus uma promessa, a primeira coisa que ele faz, no território que Deus apontou para ele, já no território que Deus disse para ele: eu te dou essa terra, qual é a primeira coisa que ele faz? Gênesis 12, verso 7. E o Senhor apareceu a Abrão e disse: a sua descendência darei essa terra. Abraão construiu ali o quê? E Abraão construiu ali o quê? Um altar dedicado ao Senhor que lhe havia aparecido. Imediatamente, como Deus apareceu a ele e disse: eu dou a você essa terra, Abraão faz questão de marcar o território com um altar de adoração ao seu Deus. Esse é o primeiro altar que Abraão faz. E ele marca aquele território com adoração. Como Deus leva em conta isso? Jacó marcou um território para Deus, em Betel. 20 anos depois, Deus aparece para ele e diz: eu sou o Deus daquele altar de Betel. Por isso que na Bíblia os altares têm até nome. Abraão se move no território. Olha Gênesis 12:8. Dali, Abraão prosseguiu em direção às colinas a leste de Betel, onde armou acampamento. E diz o texto: e ele construiu ali um altar dedicado ao Senhor, e ali invocou o seu nome. É o segundo altar que Abraão constrói, porque ele se moveu dentro do território que Deus tinha apontado para ele. Ele se move, e cada vez que ele para, ele estabelece um altar onde ele adora o Senhor. Olha o capítulo 13, verso 4. Ele volta para o lugar anterior de 12:7. E ali ele invoca o Senhor novamente, porque ali tinha o altar que ele tinha estabelecido. Olha o capítulo 13, verso 18. Diz assim: então Abrão mudou seu acampamento e passou a viver próximo dos carvalhos de Manre, em Hebrom, onde construiu um altar dedicado ao Senhor. Todo lugar onde Abraão habitava, dentro do território que Deus tinha dito para ele: eu vou dar para você, ele fazia questão de marcar com o altar. Como que nós conquistamos um território? Com adoração. Como que nós conquistamos um território? Com adoração. O diabo disse: eu te dou os territórios com adoração. O diabo disse para Jesus: eu te dou os territórios com adoração. Jesus disse: sua teologia é absurda, diabo. Quem tem autoridade para receber adoração é Deus.
que Jesus nos diz é: você toma do diabo os territórios com adoração. Amém ou não amém? Não, eu tomo os territórios expulsando em nome de Jesus. Mas você tem que marcar o território. E você marca com adoração. Sim ou não? Você lembra? Ei. Lembra que Jesus falou assim: vão nas cidades, e se você achar um filho da paz, entra na casa dele. E a casa dele não fica mudando de casa, fica ali. Coma o que servir na mesa, fica ali. E diga: chegou o reino de Deus. O ponto de apoio, aquela casa. E Jesus disse: se não tiver nenhum filho da paz na cidade, sai pela cidade dizendo: até o pó dessa cidade nós não vamos levar nos nossos pés. Nós não vamos levar porque essa cidade não é nossa. Então nem o pó a gente leva. Mas o reino de Deus está próximo. Porque não podemos tomar essa cidade, nem o pó da cidade a gente consegue levar. Porque nem o pó da cidade eu não posso levar nos meus sapatos, porque não tem um filho da paz onde eu possa estabelecer um altar. Eu só posso estabelecer um altar através de um adorador. Para ter um altar tem que ter um adorador, um legítimo do lugar. Está entendendo? Tem um filho da paz, estabeleça um altar e toma posse, declara: o reino de Deus chegou. Não tem nenhum filho da paz, então não pode levar nem o pó do sapato. Deixa lá. O reino de Deus está perto, mas não está aqui ainda. Porque não tem um filho da paz aqui. Abraão estabelecia altares naquele território, marcando esse território. E ele era um homem de altares, um adorador. Nós que somos conquistadores de territórios, nós temos que ter adoradores também. Abraão fez vários altares. Um homem de altares. E eu podia ficar falando dos altares, mas para encurtar, houve um altar muito especial que Abraão fez para Deus. Gênesis 22. No verso 9. O altar que Abraão fez para Deus em Gênesis 22, 9 é tão especial, que é motivo de disputa no mundo, aquele território. É o território mais cobiçado do mundo, mais desejável do mundo, até hoje. Gênesis 22, verso 9. Quando chegaram ao lugar que Deus havia indicado, Abraão construiu um altar e sobre ele arrumou a lenha e amarrou seu filho sobre o altar. Ele fez um altar para sacrificar Isaac. Ele fez um altar para sacrificar Isaac. E quando Isaac estava amarrado no altar, foi que Deus interrompeu Abraão, dizendo: não faça isso. E Abraão viu um cordeiro preso pelos chifres num arbusto, e Deus disse: oferece o cordeiro, livra seu filho. Mas Deus recebe a adoração de Abraão. Você não me negou teu filho. Você não me negou teu filho. Que homem especial esse. Por que Deus fez aquilo com Abraão? Por que Deus fez? Porque era Abraão. Por que Deus fez aquilo com Abraão? Porque era Isaac. Por que Deus fez aquilo com Abraão? Porque era Moriá. Por que Deus fez aquilo com Abraão? Porque era o cordeiro. Por que Deus fez aquilo com Abraão? Porque era Jesus. Porque no mesmo Moriá, Jesus Cristo foi sacrificado. Isaac não foi. Você acha um escândalo Isaac ter deitado no altar? Um escândalo é Jesus ter deitado na cruz e ter sido levantado na cruz. E foi. Isaac deitou no altar. Jesus Cristo deitou na cruz e foi levantado na cruz. Agora, Abraão marcou aquele território com um altar de adoração a Deus.
E Deus recebeu a adoração. Em nome de Jesus, nós somos os filhos de Abraão e precisamos usar a adoração para tomar os territórios. O primeiro território que você tem direito de tomar é a sua casa. Sua casa tem que ser um lugar de adoração ao Senhor. Amém ou não amém? Sua casa não pode ser um inferno, não pode ser um lugar de confusão. Sua casa tem que ser um lugar de adoração, um altar de adoração ao Senhor. Amém ou não amém? Levanta a sua mão direita para o céu. Diga: meu Deus, eu quero confirmar isso agora. Que a minha casa, o lugar onde eu moro, é um altar de adoração ao Senhor. Eu quero cancelar qualquer consagração, qualquer brecha, que mesmo por descuido, por ignorância, eu tenho oferecido ao inimigo, ao diabo. Se algum demônio entrou, influenciou de alguma forma a minha casa, eu expulso agora da minha casa em nome de Jesus. E eu declaro ao Senhor: o lugar onde eu vivo, a casa onde eu moro, é um altar de adoração ao Senhor. Eu estabeleço ali, eu estabeleço aquele território como um lugar de adoração ao único Deus. Eu aprendi com Abraão, eu posso estabelecer lugares como lugares de adoração ao Senhor. Eu sou um adorador, eu creio no Senhor, eu confio no Senhor, eu amo o Senhor, em nome de Jesus. Abraão recebeu um território e marcou esse território. Ele recebeu uma promessa. Ele é o patriarca de todo o povo de Deus, porque ele não negou o filho dele para Deus. E o filho dele era a coisa mais preciosa que ele tinha. Ele não negou o filho. Por isso ele é quem ele é. E nós que somos adoradores, cada um de nós tem que estar disposto a dar seu Isaac. Eu não posso negar nada para Deus. Nada. Não é possível que você tenha algum Isaac escondido. O que é difícil para você dar para Deus? O que é difícil para você entregar para Deus? O que você não entregaria para Deus? Nós que somos adoradores, nós que estamos aqui para estabelecer altares e para tomar os territórios, nós que temos adoração para dar para Deus, não podemos esconder Isaac. Amém ou não amém? E o que é Isaac na nossa vida? Eu acho que o principal Isaac que a gente tem é o nosso tempo. É o nosso tempo. E todo adorador dá o seu tempo para Deus. Como a gente está aqui, 2 horas de culto. Isso para mim não dói nada, se eu sou um adorador. E amanhã? Amanhã eu vou estar aqui feliz. Às 20 horas. Amanhã 20 horas? 19h30. 19h30. Vou estar antes, com certeza. Feliz. Feliz. Ah, mas você trabalha para a igreja. Mas quem disse que eu ganho hora extra? Eu ganho hora extra, Evelyn? Só quando eu prego mais de 1 hora. É o combinado. Se eu pregar mais de 1 hora, dobra o salário. Por isso que eu estou enrolando. Brincadeira. Meu Deus. Claro que não. Olha. Quem está visitando pensa que é verdade. Eu falo brincando. Minha mulher diz assim: você brinca, mas tem gente que não te conhece e acha que é verdade. Meu Deus do céu. O pai do Guilherme, brincadeira. Seu Rafael, é Rafael o nome do seu? Seu Rafael. O senhor tem nome de anjo, Rafael. Brincadeira. Vamos orar ao Senhor então, em nome de Jesus. Fica de pé no seu lugar. Você é um adorador. Amém ou não amém? Olha aí que bênção. Levanta as suas 2 mãos, que nem eu posso fazer. Oh, meu Deus.
Quando a gente adora a Deus, por que a gente adora a Deus levantando as mãos para Ele? Hein? Hein, Alex? Por que a gente adora a Deus levantando as mãos? Você está acostumado a pedir para as pessoas levantar as mãos, não é mesmo? O que você manda fazer assim? Hein? Mas você manda as pessoas ficarem assim, por quê? É porque ele é polícia. Lembra quando você era bandido, lembra? Tem uns irmãos aqui que eram bandidos. Hein, Teixeira? O Teixeira é policial aposentado. Tem uns irmãos aí que o Teixeira já prendeu no passado. Né, Teixeira? Hoje são tudo da mesma igreja. Hein, irmãos? Lembra quando você era bandido? Ou era candidato a ser bandido, hein? Chegava a polícia, o que você fazia? O que é isso? O que é isso? Fazer assim é o que, Alex? É rendição. É ou não é, Alex? Se a polícia está fazendo, ela diz assim, mãos ao alto. Aí você faz assim, é sinal que você não está oferecendo perigo. Estou mostrando as minhas mãos. Por que a gente adora Deus assim? Sabe o que você está dizendo para Deus quando você está fazendo isso? Sabe o que você está dizendo para Deus? Eu não te resisto, eu me rendo. Sabe o que você está dizendo para Deus quando você faz assim? Toma o meu Isaac. Pode pegar. Eu não te resisto. Sim ou não? Eu não te resisto. É assim que a gente adora. E se cada um de nós adorar a Deus assim de verdade, Jesus diz, Deus procura quem adore de verdade. E se adorar de verdade, nós vamos ser que nem Abraão, vamos marcar os territórios. E o diabo vai perder todos os que a gente marcar. Amém ou não amém? Se não tiver ninguém assim, Jesus disse, não consegue levar nem a poeira do território no sapato. Larga lá, não tem. Só se tiver adorador, gente rendida a Deus.